Graça e paz, amigos e irmãos, eleitos do Senhor, santificados e escolhidos desde a fundação do mundo. Meu nome é Oswaldo Silva e este é o seu canal Palavra da Graça. Eu gostaria de hoje conversar um pouco, compartilhar sobre esse sistema religioso que é corrupto, cruel, covarde. Um sistema religioso que exclui, não inclui ninguém. Haja vista que você serve para uma igreja, para uma religião, quando você está lá com eles. Aí você ainda serve para alguma coisa. Depende, né? Se você for dizimista fiel, tem tudo isso. Se você for um dizimista fiel, se você está ali em todas as reuniões, tudo que o pastor manda você fazer, você obedece. Aí você é um servo bom, um crente bom, não é? E aí a pessoa vai sendo manipulada, a pessoa vai sendo usada, vai sendo enganada, porque eu acho muito curioso que todo crente conhece, né? Esse versículo de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele sai repetindo. Parece um papagaio as pessoas. Quem frequenta esse sistema religioso corrupto aí, eles vão repetindo, não se medita, não se explica, não se descobre a verdade nunca. Por quê? Porque se numa igreja o pastor chegar domingo à noite no púlpito e falar a verdade, acabou a igreja, vai ter que fechar aquilo. Então é preciso se manter aquele sistema religioso, aquelas doutrinas de homens, que são doutrinas de demônios, que são obras da carne, porque nós estamos vivendo a plenitude da graça de Deus em nossos dias. Não temos que seguir doutrina nenhuma, não temos leis, mandamentos, não tem. Por quê? Porque a palavra está no nosso coração, ela habita em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo. Todo mundo sabe o que é certo, o que é errado. Eu preciso ir numa igreja para um pastor falar para mim como que eu devo andar no meu dia a dia? Como que deve ser o meu procedimento numa empresa, trabalhando, no meu trabalho, numa escola, numa faculdade? Será que eu não sei o que é certo, o que é errado? Será que eu não posso dar a voz do Espírito Santo que está em mim? Porque nós é que somos o verdadeiro templo de Deus. Está nas cartas de Paulo, está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 6. Nós somos templo do Espírito Santo. Agora, esse sistema religioso cruel, corrupto e covarde fica pegando Malaquias 3,10, dizendo que a gente tem que levar todos os dízimos à casa do tesouro. Eles constroem um prédio e aquelas 4 paredes lá, eles falam que é a casa de Deus. Outro dia eu ouvi uma irmã postar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122. Olha só, esse salmo foi falado lá em Jerusalém, era para os judeus, era para o Antigo Testamento. E esses salmos aí, Salmo 120 até o 130, era salmo de romaria, o cântico dos degraus, que eles iam para o templo louvando a Deus. Quando tinha templo, quando o templo era um lugar para se ir, para se adorar. Mas hoje não tem mais templo. Vai lá em Jerusalém para você ver o templo. O templo foi derrubado, foi destruído no ano 70. Mas você não vai aprender essas coisas na escola bíblica dominical. Eles nunca vão ensinar isso, nunca. Por quê? Porque você precisa continuar indo lá. Então você tem que dar o dízimo, você tem que tomar ceia, você tem que tomar um banho de água, que eles chamam de batismo nas águas. E por aí vai. O que a graça de Deus tem que ver com todas essas coisas? Nada. Mas se eles admitirem a graça de Deus, tem que fechar as portas. E muitos pastores vão ter que sair por aí distribuindo currículos para se sustentar.
Então esse sistema religioso corrupto é assim, eles não se importam com ninguém. Enquanto você está lá, beleza, porque até você faz um número, porque tem, né, as reuniões de fim de ano, de início de ano, os relatórios. Ah, esse ano, agora nós estamos em dezembro então. Então eles falam, esse ano ganhamos tantas almas, adquirimos tantos membros, batizamos tanto, então é números. Então você está lá, você faz número, você é membro. E aquela denominação lá, ela vai avançando. Aí eles falam em missões, precisamos mandar missionários a povos não alcançados, não sei o quê. Mas, na verdade, o missionário vai lá, mas ele é enviado por alguma convenção desse sistema religioso. E ele vai fincar lá onde ele for, lá na África, lá na Ásia, no Extremo Oriente, ele vai lá ficar a bandeira de uma denominação evangélica, né, se for o caso. Então, não tem nada de Deus, não tem nada de glorificar Jesus, não. Porque Jesus não precisa de ninguém para levar o nome dele para lugar nenhum. Porque Deus é soberano, ele é todo-poderoso. Ele faz a sua vontade, ele faz como lhe apraz. Ele criou muitos para vasos de honra. E ele criou outros para vasos de desonra. Ele fez isso. Deus que é soberano, que tudo depende dele. Jó aprendeu isso, capítulo 42 do livro de Jó. Ele falou, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados, pode ser mudado. Nenhum. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Agora fica aí essas igrejas falando que, achando que eles têm o comando, eles têm o poder, e quando alguém observa, puxa vida, a maior igreja que existe hoje é aquela igreja que está fora da igreja. Mas dessa igreja que, na verdade, não passa de um sistema religioso, humano, cruel, diabólico, que ensina doutrina de homens, doutrina de demônios, que nos dias de Jesus aqui, na Terra, ele bateu de frente com esse sistema religioso, que estava lá sendo promovido pelos escribas, fariseus, saduceus, essênios não, os herodianos, não é? E Jesus combatia, porque isso é obra da carne, isso é obra demoníaca. Os escribas e fariseus, assim, com esse nome, eles não estão mais no nosso meio, mas o ensino deles, certa vez Jesus falou para os seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus. É a doutrina corrupta deles, um ensino contrário, pervertido do sistema religioso que está aí até hoje. Então o farisaísmo está aí nessas igrejas, que você sai, tem muito pastor que fala, já foi tarde. Sai um da igreja, Deus manda mais 5, confessando, admitindo abertamente que eles estão preocupados com números e com dinheiro. É isso. Por que o dízimo virou dinheiro? Porque é o que interessa. E eles, falsamente, hipocritamente, na maior cara de pau, eles ainda falam, irmão, mas já pensou? Se você der um dízimo de um gado, você levar um gado lá para a igreja, você levar uma galinha, irmão, é complicado, né? Então, para eles voltarem à prática da lei, porque se é prática da lei, dízimo é prática da lei. Dízimo é prática da lei, é Antigo Testamento. E aí eles falam, é mais prático você vir e trazer o dinheiro. Claro. E todas as igrejas pegam dinheiro. E às vezes não é só o dízimo, não. Muita igreja aí tem dízimo, tem oferta, tem campanha, oferta missionária, tem carnê, tem desafio, e tem fogueira santa, é um monte de coisa. Para quê? Tudo para tirar dinheiro. Tudo para tirar dinheiro. Agora, e para que esse dinheiro? Porque a gente não vê retorno nenhum. Nós estamos passando uma pandemia aí terrível. Quantas pessoas perderam renda, perderam emprego, perderam casa? Outro dia eu vi uma reportagem das pessoas sentadas na calçada esperando o caminhão de lixo para procurar comida no caminhão de lixo.
Tá vendo aí como é que esse sistema religioso é cruel? Eles não estão nem aí. Os crentes continuam pegando a sua Bíblia e todo domingo vai para a sua igreja. Tudo acontece nas quatro paredes, eles não saem dali para nada. Eles não olham para fora. Eles não ajudam ninguém. Ah, não, mas a nossa igreja da cesta básica, a grande coisa, só isso. Do jeito que arrecadam dinheiro, que pegam dinheiro e dão só uma cesta básica. Meus irmãos, é terrível. É grave as coisas. Para onde a gente se vira, tem obra de Deus para fazer. A obra de Deus não está dentro de quatro paredes. E eles falam isso. Domingo é nosso diaconato, domingo é nossa supervisão. Vamos lá, vamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor dentro de uma igreja, aplaudindo um pastor, de carne e osso igual todo mundo, que eles botam lá em cima. Eles botam o pastor na frente e acima de todos. Enquanto a Bíblia diz que nós somos todos iguais. Mateus capítulo 23, Jesus falou: a ninguém na terra chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, e todos vós sois irmãos. E eles dizem que acreditam na Bíblia, mas não vivem, nem ensinam essas coisas. Ele ensina lá a doutrina da denominação deles. Então eles não se importam. Eu estava aí frequentando as igrejas aí, só que eu saí e ninguém me dirigiu uma palavra. Ninguém. Ainda uma jovenzinha comentava comigo, ela vai numa igreja, e ela estava falando para mim da parábola das 100 ovelhas, né? Que Jesus contou. Ele falou, se um pastor tem 100 ovelhas e escapa uma, ele deixa 99 lá no aprisco, cuidada, protegida, bem, mas ele vai atrás daquela uma lá. Por quê? Porque ela é importante. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, Jesus ensinou. Mas para esse sistema religioso aí, a conversa é outra. Essas coisas aí realmente não... E aí vem a pergunta, para que tem pastor na frente da igreja? Se ele não pastoreia nada, se ele não cuida de nada. Pelo contrário, a carta de Judas, aquele livro antes do Apocalipse, de capítulo único, a carta de Judas, Judas denunciou pastores que se apacentam a si mesmos. É isso que esses pastores fazem desse sistema religioso. Eles não cuidam de ninguém, eles cuidam deles. Eles cuidam do bolso dele, do cofre dele, da família dele, da casa dele, do dinheiro dele. E quem frequenta lá apoia. Porque, imagina, o pastor não pode passar fome, o pastor tem que morar bem, tem que ter o melhor carro. Não sei de onde tiraram isso. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, os apóstolos todos sofreram e foram mortos, martirizados por causa do Evangelho. Eles não enriqueceram através do Evangelho. Paulo nunca aceitou isso, Pedro, Tiago, João, nunca. Capítulo 3 de Atos, Pedro e João entrando no templo. E aí um homem pede uma esmola, Pedro vira e fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje ninguém pode falar isso, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum eclesiástico pode falar isso. Por quê? Eles estão com as burras cheias de dinheiro, como se diz na língua popular. Pois é. E nem aí para a vida dos outros. Nem aí para a vida dos outros, eles cuidam dele. Agora, eu não tenho bens móveis, imóveis, não sou rico, não tenho Bitcoin, não tenho dinheiro investido na bolsa, não tenho conta num banco internacional, não tenho. Não tenho uma picape 4x4. Porque se eu tivesse, quem sabe, né? Aí talvez viesse uma equipe na minha porta aí. Viesse uma comissão, como eles falam, né? De visita para... Oi, irmão, o que houve? Você sumiu, volta! Por interesse. Não tem interesse em ninguém, não tem amor pelas pessoas. O sistema religioso é assim. E agora o cara se gradua, ele quer ser pastor, faz teologia, se forma bacharel de teologia para ser um trampolim para entrar na política ainda tem isso. Denominações aí tem uma aí muito grande aí que era sempre do cabelão, do saião, está emporcalhada com política. E aí o pastor presidente solta lá a circular, a liminar lá, arrega as cartas para todas as igrejas da região dele.
E todo mundo tem que votar no fulano que ele manda. Tem os olheiros, os presbíteros ficam olhando, vigiando, para ver se tem algum traidor, algum desobediente ao pastor presidente. E eles entregam, eles denunciam a pessoa, se a pessoa não anda ali de conformidade com o que eles decidem lá. Terrível, irmãos, terrível. Eu tive igreja, tive. E fiquei lá em igreja, em denominação, muito mais tempo do que eu gostaria de admitir. Demorei demais, mas sempre teve atrito, porque não dá, você quer viver a graça de Deus dentro de um sistema religioso, não tem como. E os crentes ficam repetindo que nem papagaio os versículos. E conhecereis a verdade vos libertará. Muitos deles é capaz de não saber nem onde está escrito. Então eu digo para quem não sabe, um versículo tão conhecido desse, está no livro de João, capítulo 8, verso 32, né? Até o presidente da República repetiu esse versículo já. Mas repete, mas e aí? Cadê? Olha o que esse versículo está falando. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. A verdade tira o fardo pesado da religião, do sistema religioso, da doutrina de homens, das suas costas. E você caminha de cabeça erguida, glorificando a Deus, dirigido pelo Espírito Santo, vivendo intensamente a graça de Deus, conforme eu estou vivendo agora. Todo dia na minha casa é dia de adoração, todos os dias. O sistema religioso não, é todo domingo, é uma vez por semana. A semana tem 7 dias. Você vai um dia na igreja e os outros 6 dias, se vire. Chega lá na igreja, eles pulam e roda, e berra, e chora, e diz que estão louvando e adorando, e tem grupo de louvor, tem levita, tem um monte de besteira lá. É tudo naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Chega segunda-feira, cada um que cuida da sua vida, se vire. Pastor não quer nem saber se você está vivo, está morto, se você está passando fome, não quer saber. Ele quer saber dele, que ele tem que comer carne todo dia. E o salário dele tem que aumentar toda hora, não é? Mas aqui em casa hoje, todos os dias adoramos a Deus, todos os dias. Todos os dias abrimos a Escritura e o Espírito Santo nos revela cada vez mais a graça de Deus. E a gente se alegra. Coisas que você nunca vai aprender numa escola bíblica dominical, nunca. A minha esposa ainda vai, ela vai na escola bíblica. Aí outro dia fomos ler o livro de Marcos, eu perguntei para ela, quem é Marcos? Quem foi Marcos? Ah, não sabia. Claro, a escola bíblica não ensina isso. Sei lá o que ensina. Ensina coisas que é interessante lá para aquela denominação. Eles não vão ensinar a verdade na sua totalidade, na sua inteireza, para te abrir os olhos. Tá? Então, querido, não é fácil, mas a gente precisa denunciar. E não temer nada. Glória a Deus pela internet. Que hoje nós temos esse canal aqui para se comunicar, para falar, para se expressar. E se for o caso, a gente, para quem tivesse essa direção de Deus, abrir um lugarzinho sim, se puder, reunir pessoas para falar do evangelho da graça de Deus. Não é do evangelho de homens, não é da denominação A, B, C, não. Não é abrir mais uma denominação, porque eles fazem isso, né? Tem gente aí que troca de igreja, um monte de conhecido meu aí, cansei dessa igreja, fui injustiçado, estou decepcionado. Aí o camarada vai, muda para outra igreja, meu amigo, trocar de igreja é trocar 6 por meia dúzia, é a mesma coisa, é a mesma coisa. E eu acho incrível, porque, falo e repito, eles carregam a Bíblia e eles dizem que creem na Bíblia. E é interessante que no livro de João, capítulo 13, Jesus falou assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou seja, quem professa Jesus, quem diz que tem Deus no coração, deveria ser conhecido pela prática do amor, viver o amor de Deus, o amor de Cristo. As igrejas vivem isso? O sistema religioso sabe disso? Eu nunca vi nenhuma meditação, ensino, uma pregação nesse capítulo, aliás. Nunca vi. E também se tiver, vai ser daquele jeito, né? Todo mundo ali, a pessoa pode até chorar na hora de uma pregação. Saiu dali, ficou lá. Cada um cuida da sua vida. Mas, incrivelmente, qual é a marca, qual o sinal, qual é a característica
das pessoas que frequentam a igreja, frequentam a religião, qual é? É o dízimo. É o dízimo. Uma prática ultrapassada, superada, porque Romanos capítulo 10, verso 4 diz que o fim da lei é Cristo. A lei findou. Cristo veio e cumpriu a lei passou. Ele tirou o pecado. Não precisamos mais de doutrinas de homens. Não precisamos mais de regras, de leis, de nada. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo aos Gálatas. Esse é o Evangelho da Graça. Cristo vive em nós. Nós somos o único e verdadeiro templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E olha, essa palavra foi falada em Atos 2 vezes pelo menos. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão falou isso diante do Sinédrio, e no capítulo 17 desse mesmo livro, Paulo declarou lá no Areópago, na Grécia, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o templo estava lá de pé, em Jerusalém. Todo o Novo Testamento foi escrito com o templo de pé. Mas no ano 70 esse templo veio abaixo. Então não tem mais casa de Deus, não tem mais lugar de adoração, não tem mais lugar sagrado. Eu não tenho que ir em lugar nenhum mais para congregar, não existe isso. Isso é invenção do sistema religioso, cruel, corrupto, covarde. Então, nós temos que abrir o coração, nós temos que ser sinceros, tirar a máscara. Conhecereis a verdade vos libertará. Se uma pessoa que frequenta uma igreja conhecer a verdade, ele não volta mais lá, não volta. Se o pastor pregar domingo à noite lá no púlpito a verdade, falar a real, vai fechar as portas no dia seguinte. E eles não querem. Eles têm interesse, sim. Eles têm interesse. Que a nossa igreja que eles fazem é a denominação, não é a igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo que eles querem que cresça. Eles querem que cresça a denominação deles. Precisamos, eu amo missões, vamos fazer missões. O missionário é enviado em nome de uma denominação, de uma convenção religiosa, não adianta. Vai chegar lá na África, na Ásia, onde for pregar, no Extremo Oriente, ele vai fincar lá a bandeira de uma denominação, sistema religioso. E a gente tem que pular fora disso. Não precisamos. Muitos ficam preocupados, irmão, mas é para organizar. Se não tiver um pastor na frente, vira bagunça. É mesmo? Livro de Atos dos Apóstolos, falo de novo, 28 capítulos. Não tinha um pastor na frente da igreja e funcionou, que foi uma maravilha. Todos cheios de amor, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo. E a igreja funcionou. E aí foi melhor ainda no capítulo 9, quando Jesus elegeu Paulo para ser apóstolo dos gentios. Aí que a graça aclarou ainda mais. Então, organizar o quê? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Jesus vive em nós. Nós somos o templo de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e capítulo 6 fala isso, a primeira carta. Está bem claro lá, e às vezes o crente sabe disso, leem, mas tem que obedecer o pastor. O pastor fala uma coisa, e é patético, porque o pessoal leva a Bíblia, mas leva a Bíblia para quê? Porque a Bíblia é um livro de referência. Porque você não vai poder usar a Bíblia, se você olhar ali na Bíblia, que a verdade está ali e o pastor está pregando diferente, você não vai poder fazer nada, porque vai ler a palavra do pastor. Afinal de contas, ele é bacharel em teologia, você quem é? No sistema religioso é assim. É quem sabe mais. Não é quem fala a verdade. Não é? Então, meus queridos, é assim nossa conversa, nosso compartilhamento. Aí, ninguém me procurou. Esse negócio das 99 ovelhas sai uma, Jesus fez isso. Mas esses pastores aí, esses líderes religiosos, eles não estão nem aí com ninguém, a menos que o camarada seja rico. Se o camarada tiver posses, tiver uma conta bancária muito volumosa, aí eles estendem o tapete vermelho para o cara. Fora isso, meu querido, pode esquecer. Mas o importante é que nós somos eleitos, escolhidos, não temos falta de nada.
Carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus por isso. É assim que vivemos e é assim que nós vamos compartilhando, divulgando, pregando esse evangelho da graça de Deus. Não é na carne, não é da doutrina do homem. É tendo discernimento espiritual. Porque é ministério do Espírito, a graça é ministério do Espírito. Jesus deu essa dica lá no capítulo 4 de João. A adoração agora é em espírito e em verdade. Não é em lugar nenhum, não é em horário. Não tem horário, não tem dia, não tem nada disso. É em espírito e em verdade. Toda hora, todo momento, em todo lugar, você pode estar adorando a Deus. Aí a pessoa frequenta a igreja, ele fica confuso, ele não sabe. Ué, mas oração, reunião de oração. Diz até a igreja evangélica aí do sistema religioso. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Quer dizer que é a oração que determina o poder na minha vida? Não é o Espírito Santo, não? Gente, que absurdo isso, que absurdo. E por aí vai. Eles têm os provérbios deles, têm o jeito deles de falar. E eles ficam enlaçados nisso, presos, acorrentados. São manipulados por líderes, homens, bispos, pastores cruéis, covardes, que só querem se enriquecer à custa do suor alheio. Eu queria abrir meu coração. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus. E como diz Carta de Judas, verso 3, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amém.